Saúdo a Igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor, a paz do nosso Deus e Pai e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nos deu mais uma palavra nessa noite, direcionada aos nossos corações, ao qual nós precisamos ouvir, se alimentar dela todos os dias, como Israel se alimentava do maná que Deus dava no deserto durante 40 anos, todos os dias. Aleluia! Livro de Lucas, a palavra de hoje se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, somente, que vai ter o tema O Batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus, em profecia, em revelação, enviou seu anjo até o templo, exatamente no dia que Zacarias, por sorteio ou por ordem, oferecia ali incensário ao Senhor. Naquele dia, conveio que era o dia de Zacarias oferecer incenso ao Senhor. E foi quando ele estava lá, dentro do templo, no Santo dos Santos, oferecendo seu incensário ao Senhor. A Bíblia nos diz que o anjo Gabriel desce e diz: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Eis que no tempo determinado tua mulher Isabel será visitada e dará luz a um filho, e chamar-lhe-ás de João. E Zacarias duvidou. Disse: Mas como já 2 velhos, idosos, terá um filho? O anjo disse: Por que duvidaste das minhas palavras? Tu ficarás mudo até o dia do nascimento do menino. E Zacarias ficou mudo segundo a palavra do anjo do Senhor. Aleluia! E saiu para fora e ninguém entendia o que tinha acontecido lá dentro. Qual o mistério foi? Porque Zacarias não falava mais. Se passou-se o tempo, Isabel concebeu, ficou grávida. E veio, na data determinada por Deus, veio João Batista, aquele ao qual o Senhor havia escolhido para preparar o caminho do Senhor. Aleluia. E o próprio Zacarias, no dia do nascimento, após alguns dias do nascimento, quando escolhia o nome ali, a família reunida, e perguntaram para ele qual será o nome da criança. Isabel já havia dito que seria João, porque ela também era usada por Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus usava tanto Zacarias como Isabel, que os dois eram servos fiéis de Deus, que ele era profeta e ela era profetisa, né? Na forma de falar, os dois eram usados por Deus. E ela disse: o nome será João. Mas os familiares foram perguntar: ele escreve no papel? Quando ele escreveu também era João. E aí sua boca destravou, ele começou a profetizar: eis que este menino veio para preparar o caminho do Senhor. Começou a falar qual era a trajetória de João Batista na terra. E este mesmo João viveu por alguns anos no deserto, aleluia, se preparando para a sua missão. E quando ele começou a pregar, ele disse: eis que é chegado o reino dos céus a vós. O ano aceitável do Senhor é chegado. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado a vós. Aleluia. Eis que este que vos prega não é nada perto daquele que virá. Eu vos batizo com água, mas ele batizará-vos com fogo e no Espírito Santo. Eu não sou digno nem de desatar ou de carregar as suas sandálias, de tão poderoso que ele é. E entre a multidão veio Jesus para se batizar, e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tem a pá em sua mão, ele limpará a sua ira, todo o seu pecado ele limpará.
Se você der permissão para ele limpar, ele te limpa, ele te lava, ele te purifica, ele te santifica, aleluia. Mas tem que dar permissão, porque ele disse: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. E pela misericórdia do Senhor, por 2 ou 3 vezes já tive essa graça de ouvir esta mesma coisa da parte de Deus, né? Deus me chamar de filho e falar que tem se alegrado de mim, como ele fala aqui no versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O Senhor já me falou algumas vezes que tinha naquela época, né, que ele estava se agradando de mim, do meu modo de viver, do modo da santificação. Mas nós, como falhos, sempre estamos, né, errando em alguma coisa diante de Deus. Mas o segredo é a gente sempre pedir perdão e procurar não pecar mais naquele erro, nem erro nenhum. Porque Jesus, ele é fiel para nos santificar e nos aperfeiçoar segundo a sua vontade. E Jesus ouvia isso sempre. Jesus ouviu isso no dia do batismo, ouviu no dia da transfiguração, quando ele estava ali, que desceu Moisés e Elias para falar com ele, né? E uma curiosidade que Deus me faz lembrar aqui agora, que quem, né, já morreu não volta à terra, só se ele foi vivo para o céu, né? Ou então se ressuscitou. Então, se a Bíblia diz que Elias veio, né, que Moisés veio, é sinal que Deus ressuscitou Moisés no dia que o arcanjo ali, Miguel, brigou pelo seu corpo. Deus ressuscitou ele, depois levou ele para o céu, porque Elias foi levado vivo e voltou. Moisés, para voltar também, ele tinha que ser ressuscitado, porque dos que foi morto nenhum voltou, né? Abraão não voltou cá na terra, ninguém mais, só Jesus que foi ressuscitado também pelo Pai e pelo seu poder, que ele volta à terra e sempre fala conosco. Todos os dias ele está aqui na terra para falar conosco. Mas isso não vem ao caso. Mas naquele dia também Deus falou para Jesus. Ele abriu os céus e falou: Tu és meu filho amado, aquele que eu tenho me alegrado, aquele que eu tenho me comprazido. Porque Jesus sempre fez a vontade do Pai, sempre alegrou ao Pai. Nós, para alegrarmos o Pai, para ouvir isso dele, nós temos que nos esforçar muito. Temos que abrir mão de tudo aquilo que é deste mundo, que não agrada a Deus. Temos que viver na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Temos que amar o próximo, amar a Deus acima de tudo e obedecer aos seus mandamentos, para um dia a gente poder ouvir isso da boca de Deus. Pela sua misericórdia já ouvi umas 2 vezes, mas não é sempre. Na maioria das vezes nós estamos desagradando a Deus e não agradando. Nós temos que procurar agradá-lo. E ali naquela ocasião Jesus veio para se batizar e disse-lhe: João, tu vens até mim, mas eu que necessito ser batizado por ti. Jesus disse: mas assim importa que aconteça, para que se cumpra a palavra, eu tenho que ser batizado por ti. Jesus não precisava batizar, mas ser batizado, mas sim batizar as pessoas se ele quisesse. Mas para cumprir aquilo que o Pai determinou acerca dele, ele se sujeitou, se humilhou e permitiu ser batizado por um homem comum como nós. Sendo ele Deus, Filho de Deus e homem ao mesmo tempo, ele se sujeitou a ser batizado pelo homem, porque assim estava escrito acerca dele. Assim como ele se sujeitou à morte na cruz, a coroa de espinho, as chicotadas, a humilhação, porque assim o Pai tinha escrito acerca dele, ele tinha que cumprir aquela palavra que estava escrita acerca dele. Como ele orou lá no Getsêmani: Pai, se possível for, passe esse cálice de mim. A Bíblia diz que por 3 vezes ele orou desta forma. Mas se não for, que seja feita a tua vontade, contudo. Se não for, contudo, que seja feita a tua vontade. Mesmo quando ele não queria, ele obedecia ao Pai. Este é o segredo para nós. Se Jesus é o nosso exemplo, mesmo quando a gente não quer obedecer a palavra, nós temos que obedecer mesmo sem querer, para nós podermos ouvir da parte de Deus: Tu és meu filho amado, em quem tenho me comprazido, em quem eu tenho me alegrado. Aleluia. Jesus foi ali, foi batizado e foi para o deserto ser tentado por Satanás. Nós temos que ter uma noção que após nós ouvirmos um elogio da parte de Deus, pode ter certeza que Satanás virá nos tentar. Sabe por quê? Porque quando Deus elogiou Jó,
Vês meu servo Jó, homem íntegro, reto, se desvia do mal. No mesmo dia, Satanás foi lá pedir para tocar em Jó, para tocar na família dele, para tocar na riqueza dele, né? Ele tocou, não teve resultado, Deus tornou a elogiar. Vê meu servo Jó, tentaste, ele provaste, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Satanás pediu para tocar de novo, agora na saúde, porque ele não aceita quando Deus nos elogia. Então, toda vez que você ouvir um elogio da parte de Deus, pode se preparar que o inimigo vai se levantar, mas se levanta para cair, né? Para cair com o rosto no chão diante do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Aleluia. Jesus foi, venceu as tentações, operou milagres e maravilhas e prodígios e encerrou, né, a sua missão morrendo na cruz do Calvário por nós. Mas se sujeitou à vontade de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Tiago escreveu: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então temos que nos sujeitar, por mais que a vontade de Deus seja difícil, por mais que a gente de nós mesmos não consiga, mas temos que lutar com todas as forças para obedecer a palavra do Senhor, a sã doutrina do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que a gente venha ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está-vos preparado para vós desde a fundação dos séculos, né? Para a gente ouvir um elogio da parte de Deus, para a gente morar no céu, nós temos que abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, como Jesus abriu mão da sua vontade, do seu direito de rei. Ele abriu mão das suas riquezas para obedecer à palavra de Deus. Abriu mão de tudo que ele tinha para morrer por nós na cruz do Calvário. E por que não podemos abrir mão das nossas vontades, né? Jesus abriu mão de tudo. Sendo rei, se fez servo. Sendo Senhor, se fez servo. Podendo ele batizar, se sujeitou a ser batizado pelo homem. Podendo ele dominar o mundo inteiro, ele preferiu morrer por nós. Deixou-se ser dominado pelos inimigos e morrer por nós. E morreu por nós. Deixou-se ser dominado pelos inimigos e morreu por nós para obedecer a palavra do Pai. Ainda que ele não queria morrer, como ele disse: passe de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Mas ele aceitou a vontade de Deus e obedeceu, mesmo sem querer. Então, mesmo que você não queira obedecer a Deus, mesmo assim obedeça sem querer. É para o vosso bem, para a vossa salvação. E para ouvires de Deus também o que Jesus ouviu, o que eu já ouvi pela sua misericórdia, infinita misericórdia que não se acaba, que Ele está se agradando de nós, que Ele tem se comprazido no nosso modo de viver, que Ele tem se alegrado no nosso modo de viver. Mas para isso precisa muita renúncia, renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, o nosso ego, para viver a plena vontade de Deus, obedecendo tudo aquilo que Ele nos mandar fazer, por mais que seja difícil, por mais que a gente não queira, mas temos que obedecer querendo ou não, porque é para o nosso bem. Então que Deus venha vos abençoar, guarde essa palavra com muito temor e tremor na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.